Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos bem, com muita saúde. Vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos finalizar a resolução da prova da Unesp de 2020, tá? Que foi no finalzinho do ano passado. Vamos ter as últimas questões aí da prova para analisar, ok? Como eu disse para vocês, decidi dividir esse vídeo em duas partes por serem muitas questões, para não ficar tão cansativo, ok? Então vamos começar. A primeira questão aqui, a questão 26, tem um desenho em quadrinhos, né? Que mostra uma super-heroína, e o texto ao lado da super-heroína está dizendo que se nós jogamos os nossos lixos, né, na rua, a gente convida os mosquitos a participarem do nosso bairro, a estarem no nosso bairro, na nossa comunidade, né? Então, para mantê-los longe, nós devemos manter tudo limpo, tá? Então, sem lixo na rua. E aí, a pergunta que a Unesp trouxe é: qual o objetivo desse quadrinho? Então, a resposta correta seria a letra B, prevenir a proliferação de mosquitos transmissores da malária. E aí pode ser um pouco confuso, porque apesar de a doença malária não ser citada no textinho do quadrinho, nós podemos deduzir que seja malária porque quando nós falamos de mosquitos e lixo, enfim, nós sabemos que muitos mosquitos são transmissores de doenças, né? Então, por isso, a resposta correta seria a letra B. Uma questão relativamente tranquila e, basicamente, de interpretação de texto, tá? O texto que veio neste quadrinho, ok? Então, realmente prestar atenção nas palavrinhas, ver o que vocês conhecem, o que vocês conseguem interpretar para responder a questão, ok? Mesmo que seja uma questão em inglês, né, que tá aqui, analyze the following comic, the objective of the comic is to, mesmo que esteja em inglês, a gente consegue entender aqui pelas palavras, por exemplo, objective, o que a Unesp está querendo que a gente responda nessa questão, ok? Bom, agora para as questões 27, 28, 29 e 30, nós temos este texto, tá? Onde nós vamos nos basear para responder essas questões. E aí nós temos um texto sobre a Tropicália, que foi um movimento cultural, artístico, que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo por volta de 1968, né? Então, durante a ditadura, o regime militar. E a gente tem essa imagem também que é também da Tropicália, né? Algumas instalações que foram feitas como exposição deste movimento cultural, ok? Então vamos entender o que a Unesp está querendo saber de nós sobre a Tropicália. A questão 27, nós temos aqui que, de acordo com o texto, a Tropicália, então eles querem saber o que foi realmente a Tropicália, né? E aí o texto diz que a explosão cultural criativa que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo em 1968, né, durante o regime militar, como eu falei para vocês. E o texto explica também que o movimento, cuja maioria dos artistas eram músicos advindos do otimismo cultural propagado nos anos 50, se apropriou da ideologia artística antropofagista promovida por Oswald de Andrade. Tá? Então, a resposta correta seria a letra C. Foi um movimento artístico, cultural, que se apropriou do ideário da antropofagia, tá bom? Que veio aí, que era propagada por Oswald de Andrade. Tá? Então, novamente, são questões de interpretação de texto, tá? Como eu disse para vocês, aqui no texto, mesmo que vocês não sejam fluentes na língua inglesa, procurar por palavrinhas que vocês conheçam. Muitos podem já, né, ter o conhecimento sobre o que foi este movimento cultural, a Tropicália, mas se você não soubesse na hora de responder, realmente tentar entender as palavras, olhar as palavras que vocês conhecem, buscar as palavras que parecem, né, com as palavras em português. Então, por exemplo, descreve a explosão cultural de criatividade. Então, aqui a gente vai saber também o que aconteceu durante o regime militar e assim por diante, ok?
Então, vamos para a pergunta número 28, onde nós já temos aqui uma pergunta relacionada a vocabulário, tá? Um vocabulário utilizado no texto. Então, no trecho do segundo parágrafo, nevertheless, a military coup in 1964, o termo sublinhado indica. E aí a gente tem o termo sublinhado nevertheless, ok? Que significa contudo, entretanto, no entanto, tá? Então, é uma conjunção adversativa, tá? Então, que traz essa ideia de contraste, ou seja, algo que traz um sentido de negação da frase mencionada. Então, o que eles estão querendo dizer, né, nessa frase do texto, eles explicaram o que foi a Tropicália, né? O movimento artístico, cultural, que tinha esses artistas, esses músicos, que vinham com aquele otimismo dos anos 50, onde a liberdade cultural era muito pregada, como forma de democracia, enfim, e nós sabemos que é o contrário do que era pregado durante o regime militar. Então, o que acontece, né, esse sentido de negação é que, nevertheless, a military coup in 1964, então, contudo, durante o regime militar de 64, ou seja, algum problema este movimento artístico vai ter por conta do regime, tá? Então, a resposta correta é a letra A, contraste. Na questão 29, nós temos novamente uma pergunta sobre vocabulário, tá? Então, no trecho do segundo parágrafo, a right-wing regime at odds with the concerns of left-wing artists. A expressão sublinhada tem sentido de, e aí at odds tem o significado de estar em desacordo, contrário a algo, tá? Então, a resposta correta para essa pergunta seria a letra E, conflito, ou seja, o trecho ali está dizendo, né, que um regime de direita contrário com o que estava sendo propagado pelos artistas de esquerda. Então, realmente uma ideia de conflito, ok? Então, a letra E. E na pergunta número 30, de acordo com o terceiro parágrafo, a obra Tropicália, de Hélio Oiticica, e aí novamente uma pergunta de interpretação de texto. No terceiro parágrafo, né, a gente tem, o texto diz que a palavra Tropicália vem de uma instalação do artista Hélio Oiticica, que criou ambientes que requeriam a participação emocional e intelectual das pessoas, que eram encorajadas a entrar e participar, tá? Então, até a gente viu lá no início, o primeiro slide, que tem o texto e a imagem, então eram aqueles ambientes que as pessoas eram convidadas e estimuladas, né, encorajadas a entrarem e participarem daquela experiência que estava sendo proposta pelos artistas, tá? Então, a resposta correta seria a letra C, estimulava o público a adentrar em instalação, ok? E estas foram as últimas questões da prova da Unesp de 2020. Como eu disse para vocês na semana passada, são questões mais tranquilas, mais simples de serem respondidas. Claro, requerem atenção, por exemplo, as duas de vocabulário requerem um pouquinho de conhecimento de inglês, mas que se vocês olharem o contexto delas na frase e no texto, vocês conseguem entender o que elas significam através do contexto, mesmo sem ter um conhecimento mais profundo da língua inglesa, tá? Então, novamente, leiam com bastante atenção o texto, as questões, procurem palavras que vocês já conheçam em português, palavras em inglês que se pareçam com as palavras em português, tá? E é uma prova totalmente realizável, ok? Bem mais tranquila do que algumas aí que nós passamos. Ok? Então, espero que este vídeo, né, os dois, parte 1 e parte 2, ajude nos estudos de vocês. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye!